tarde a todos os meus amigos. Estou mais uma vez aqui para compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. Algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler a palavra. Eu gosto de estudar a palavra. Eu gosto de meditar na palavra. E eu quero compartilhar com todos vocês um texto encontrado em Josué, capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Eu quero ler com vocês este texto sagrado. Capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, está escrito assim: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos, esse texto aqui de Deus a Josué, eu não vou colocar subsídios teológicos, não. Eu vou me deter na pureza da palavra, no que ela de fato está falando, no que de fato ela está dizendo, na mensagem que Deus está passando. Josué, ele era responsável para fazer o povo de Deus entrar na terra prometida. Porém, Deus, ele dá os requisitos, primeiro, para que Josué viesse se conduzir ou andar prudentemente. Segundo, para que ele viesse a prosperar, a ser um homem próspero. Para ele prosperar e para ele ser prudente, ele deveria fazer tudo conforme a palavra de Deus. Deus, ele é bem taxativo quando ele diz a Josué, no versículo 7, ele diz o seguinte: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Agora, para que Josué deveria se esforçar? E para que Josué tinha que fazer isso com ânimo? Aí Deus, ele relata a Josué: para teres o cuidado, de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, não era um pedido que Deus estava fazendo a Josué. Ele estava falando que era uma ordem. E Josué deveria cumprir. Josué deveria obedecer essa ordem e de fazer de conformidade. Observamos o que Deus diz mais na frente a Josué. Conformidade. Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Agora ele diz: não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Nem para a direita e nem para a esquerda. Para
que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então, meu querido, podemos entender que para a gente andar prudentemente, nós temos que permanecer focado na palavra. Nós temos que obedecer à palavra. Nós temos que fazer de conformidade com a palavra. Nós temos que atentar para o que Deus está falando. Então ele deveria ter prudência, sim, mas se ele fizesse de conformidade, se ele andasse de acordo com a palavra, se ele obedecesse à palavra. Deus é bem taxativo, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela tu não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque assim tu vai se conduzir o quê? Prudentemente, tu vai andar prudentemente. Lembro, meus queridos, quando Davi morre, Salomão ele pede algo para Deus, algo maravilhoso. E o que foi que ele pediu para Deus? Senhor, me dê sabedoria. Aonde você vai encontrar sabedoria? Na palavra de Deus. Aonde você vai encontrar prudência? Na palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela abre a tua mente. Ela te dá sabedoria, ela te dá entendimento. Você não se torna leigo com o que as pessoas falam ou deixam de falar. Você está firme. Você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você não oscila. Ou seja, você não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de ensinamento. Não. Você persevera na palavra. Você guarda a palavra. Você obedece a palavra. E ele disse a Josué: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, permanece no foco. Faça tudo de acordo como Moisés te instruiu. Faça tudo de acordo como Moisés te ordenou. É assim que você tem que permanecer, Josué. Mas para isso tu tem que ser forte. Tem que ser forte. Porque vai surgir pessoas que vão querer o quê? Mudar o teu foco, mudar a tua direção, tirar a tua visão. É isso que Deus está dizendo. Não deixa ninguém tirar a tua visão. Não deixa ninguém mudar o teu foco. Permanece na palavra. Persevera na palavra. Aí observamos o versículo 8, praticamente ele repete. Aí ele diz: não se aparta da tua boca o livro desta lei. Então Josué deveria falar. Josué deveria pregar. Josué deveria ensinar. Josué deveria mostrar para o povo que Deus era verdadeiro, que a lei dele deveria ser cumprida, que a lei dele deveria ser observada. E observamos o que ele continua dizendo a Josué. Antes, medita dia e noite. Então, ele não poderia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porém, deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso que é que Deus está dizendo? Não te esqueça. Não esqueça do que tu está aprendendo. Não esqueça do que tu está sendo de fato instruído. Não esqueça. Medita nisto. Por que Josué deveria meditar? Aí Deus continua dizendo: medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, por isso é que ele deveria meditar, para ele ter o cuidado de fazer, porque quando você medita, você não peca, você não se desvia, você não se afasta da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está meditando, você está observando, você está atentando por que Deus está falando. E observando ainda, veja só que Deus continua dizendo. Por que ele deveria permanecer firme? Por que ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Por que ele deveria meditar dia e noite? Para ter o cuidado de fazer conforme tudo estava escrito. Para ter o cuidado de fazer. O que isso ia garantir a Josué? O que isso ia dar para Josué? O que isso ia trazer para Josué? Aí ele diz aqui, ó: porque então farás prosperar o teu caminho. E repete novamente a palavra prudente. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, meu querido, se nós queremos nos conduzir com sabedoria, com prudência, nós temos que crer nesta palavra. Nós temos que obedecer esta palavra e não nos desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não podemos mudar o foco.
Temos que permanecer firmes. Paulo, quando fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele coloca a veracidade da palavra, instruindo o jovem pastor, o jovem ministro de Deus. Ele frisa nisto, ele foca com relação a isto a Timóteo e diz: toda a escritura é divinamente inspirada, útil para o ensino. Então é isso que Deus está dizendo a Josué. É isso que Deus está mostrando a Josué. Ela vai te ensinar. É isso que Deus está mostrando a Josué. Ela vai te repreender. Ela vai te corrigir. E ela vai te educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, ou seja, vai te conduzir prudentemente. É a palavra, querido. Reflita nisso, medita nisso. É o que ela está dizendo, não é o que eu estou dizendo. Homem nenhum, queridos, como diz o apóstolo Pedro, está acima da interpretação da palavra. Homem nenhum. É só você ler, é você estudar a palavra. Ela tem supremacia sobre todas as coisas. É a palavra de Deus. É ela que vai te manter vivo. É ela que vai te manter fortificado, fortalecido. Jesus, ele é bem claro com Satanás: nem só de pão viverás o homem, porém de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra. É a palavra. Olha, querido, quero dizer para você e pedir algo a você: não fica esperando só pronto. Não fica esperando pronto. Você tem uma Bíblia aí. Você tem uma palavra aí, o que os homens de Deus que estão fazendo as suas programações, os homens de Deus estão fazendo, dando a palavra, pregando a palavra. Não fica só nisso. Leia a palavra, estude a palavra. Porque o mesmo Espírito que está nos homens de Deus está na sua vida. O mesmo Espírito que habita na vida dos homens de Deus está na tua vida. É o mesmo Espírito. Ninguém é mais e ninguém é menos. Toda inspiração é de Deus. E você que tem o Espírito Santo de Deus, medite nesta palavra, leia a palavra, gaste tempo meditando. E Deus te abençoará ricamente e abundantemente. É a palavra, querido. Eu amo estudar a palavra. Eu amo ler a palavra. Eu amo meditar na palavra. Às vezes incomoda muitas pessoas, porque não tem intimidade com a palavra. E quando você vem, é a palavra. Não adianta, é a palavra, queridos. A palavra que muda a tua vida, a palavra que muda a tua história, é a palavra. Isso que Deus está dizendo a Josué. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda.